Olá pessoal, novamente eu aqui, professor Ronaldo Rodrigues Sarmento. Vou mostrar para vocês aí uma aula que eu tenho, que é uma apresentação que eu fazia o treinamento do pessoal de coleta, recepção, do meu antigo laboratório, tá? Então eu coloquei aí para vocês, certo? E aí a gente pode ter uma noção sobre a parte coleta das áreas gerais do laboratório, tá? Bom, então é uma apresentação rápida, tá? Que eu vou colocar para vocês já disponíveis para assistir depois, tá bom? Então, começando nesse treinamento, a gente mostrava primeiramente, né, quais são os setores do laboratório clínico, né? Que tem a recepção, que a gente tem que aprender sobre a coleta, né, sobre a função dos exames, saber quando o exame tem que ter jejum, não tem que ter jejum, se é obrigado ao jejum, não, se pode beber água, se não pode, se pode diluir a amostra de urina ou outra mais, essas coisas. A coleta, né, que vocês precisam ter uma importância muito grande, né, que a própria disciplina fala sobre a coleta, a importância dela. A parte da bioquímica, que tem alguns exames bioquímicos que ainda é necessário jejum, outros hoje em dia, desde 2016, como colesterol total e frações. Alguns laboratórios ainda exigem o jejum por causa da técnica e outros até por desconhecimento mantiveram, mas hoje em dia o jejum não é mais obrigatório para alguns exames. Até colesterol total e frações não é mais. Tá? Porém, cada laboratório ainda tem o seu costume de pedir, né? Parte de imunologia, a lipemia pode influenciar se a pessoa acabou de se alimentar, né? A parte de endócrino, hormônios, existem alguns hormônios que têm a necessidade de evitar o estresse, o cuidado do estresse é importante, tá? Parasitologia, o ideal é 3 amostras em dias alternados, com conservante ou sem conservante, por causa do ciclo do parasita. Urianálise e a parte de coleta desprezando o primeiro jato para limpar. O ideal é fazer de manhã, cedo, mas pode ser que o médico pede urina de 24 horas e outras mais. Microbiologia tem que tomar muito cuidado com contaminação da microbiota normal. Biologia molecular precisa da coleta da célula, às vezes, porque a gente vai analisar o DNA ou o RNA que está dentro da célula. Então tem que estar a célula íntegra, né, o tecido, às vezes, para fazer uma análise mais criteriosa, mais minuciosa. Biologia molecular também tem aquela característica de saber a amostra correta para o exame. A gente viu no Covid, né? No começo pedia para coletar nasal, orofaringe, em alguns casos até pediram saliva. Depois eles viram que só nasal bastava, né? Parte profunda nasal, né? Genética também, dependendo do exame, pode fazer com cabelo, pode fazer com saliva, pode fazer com raspado de bochecha interno, etc. E tem a parte da administração, que é importante vocês terem uma noção também dessa parte administrativa, tá? Então o laboratório pode estar todos os setores tudo junto, que vocês vão ver no andamento da disciplina, ou eles podem estar separados. Na recepção, é importante, todo técnico de laboratório, ele precisa saber como que funciona a recepção. Que precisa dos dados pessoais do paciente, não pode ser dado falso. Tem que ter o nome, endereço, convênio, solicitante, medicamento, se está tomando ou não medicamento, documento com foto. Pode colocar nome social? Pode colocar nome social, não tem problema nenhum, tá? Contanto que tenha um documento original da pessoa. O que vale, gente, é o documento original. Vocês podem até criar no laboratório o nome social, não sem problema nenhum, mas tem que colocar embaixo
ou dentro dos exames o nome que está no documento. Já aconteceu comigo um caso desse. A pessoa queria o nome social, mas ela não tinha o registro. Então, a gente colocou o nome que ela quis, mas embaixo, paciente tal, código tal, CPF tal, etc. Sempre exigir documento de identificação com foto, que é um erro comum, principalmente de pessoas querer usar o convênio do outro, tá? Não pode. Então, às vezes acontece muito no SUS, que a carteirinha do SUS não tem foto. Então, pede a carteirinha do SUS mais um documento com foto, tá? Vê os exames que estão realizados, se eles estão corretos ou não, se eles precisam, se você está entendendo. Eu sempre falo que como técnico, como biomédico, até como professor mesmo, eu preciso de entender e interpretar o exame. Tem dúvida? Liga para o médico, pergunta para outra pessoa, mas não deixe dúvidas, porque depois às vezes é uma vitamina B, por exemplo. Vitamina D, que não pode ter luz, sol, um sangue oculto nas fezes, que tem algumas técnicas que tem dieta, outras não. Vocês vão aprender em parasitologia. E assim vai, tá? A emissão da via, né, é sempre importante entregar a via para o paciente, a via do coleta dos exames e a via que vai para a técnica. Normalmente tem uma via também que fica na recepção, para controle. Tá? Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue colocar um código e saber rastrear. É importante o laboratório ter rastreabilidade. É obrigado pela RDC 302, ainda vigente, que está em mudança agora. Tá? Emissão das vias, né? Faturamento também precisa uma via que vai para o faturamento para o laboratório receber, tá? Que é um código do exame com a cobrança. Tem que ter o código certinho. Vocês, como técnicos, têm que cadastrar o pedido médico, tá? E o comprovante de coleta, né? Tem que ir para o cliente, porque o cliente sempre precisa ter esse comprovante, tá? É importante a gente preparar o cliente para coleta. Então, por exemplo, se ele vai um dia antes ou se ele liga, é muito comum o cliente, né, o nosso paciente, ele ligar antes. Eu lembro que eu dava plantão, ligava muita gente sem parar, principalmente até umas 9, 10 horas da noite, perguntando sobre o que era necessário para os exames no outro dia. Eu trabalhava num laboratório bem grande, e esse laboratório tinha uma recepcionista, mas ficava só até 7 horas da noite. A partir das 7 a gente ficava atendendo e respondendo. Então, o jejum ainda é de praxe, né, é que obrigatório. O repouso, né, 8 horas, ficar sem alimentação. Curva glicêmica a gente recomenda 10 horas para a curva. Alguns autores já ampliaram para 12, 14 horas, 16. Colesterol total e frações, triglicérides, ácido úrico. Vários laboratórios usam 12 horas, mas já houve um consenso, que é uma mudança que não precisa de jejum. E alguns até kits eles usam já sem precisar necessidade do jejum. O único problema, gente, disso aí é, por exemplo, a pessoa acabou de comer aquela feijoada, aquele churrasco, aquele rubacão, aquela alimentação bem forte e de repente foi fazer exame pouco tempo depois. Aí vai dar interferência, que a lipemia ela altera em alguns exames na cor, na mudança da cor. E aí atrapalha alguns exames de quimiluminescência, enzimologia, colorimetria, vai alterar, que vocês vão aprender com um curso sobre essas alterações. O ideal é não ultrapassar 16 horas de jejum, muita gente passa mal por isso, tá? Então o ideal é não ultrapassar. E sempre orientar o preparo do paciente. Anotar os medicamentos, se usa alimentos de coagulação, remédios controlados. Ah, mas hoje eu não tomo remédio. Mas se você toma constantemente, toma. Então, anota o nome do medicamento.
Eu tomei um medicamento tem uma semana. Anota e marca. Uma semana tomou o medicamento. Porque tem medicamento, gente, que antibióticos ou outros medicamentos, o efeito é prolongado. Tem uns antiglicemiantes que o pessoal está injetando, já deve ter ouvido falar, o Ozempic e umas outras coisas, que aplica e ele tem um efeito de uma semana. Então, aquilo interfere no exame. Tá? Tem, às vezes, alguns exames que precisam ter feito questionários, que são questionários como painel alérgico, para ver se está com um tipo de alergia. O PSA, por exemplo, se a pessoa andou de bicicleta ou a cavalo, altera o PSA, que é um antígeno prostático específico. As secreções, tem secreções que precisa saber, teve relação sexual, não teve, secreção endocervical, não pode ter relação sexual. Se tiver, altera o exame, altera a citologia. Pode encontrar espermatozoide, outros exames outras células não comuns que pode aparecer lá. E aí vai saltar um resultado que é incoerente. Existem as provas funcionais, que são curva glicêmica, que a pessoa toma uma glicose, um açúcar, né? Tem um nome próprio do açúcar, destrose, que ele toma e ele depois fica um tempo parado e vai coletando em horários para ver como que está a glicemia da pessoa, que é a glicose no sangue, se está muito alto, muito baixo, e assim vai. Prolactina, que teve uma mudança, mas ainda continua alguns laboratórios com os 40 minutos de repouso. Já foi comprovado que deixar o catéter com a pessoa deitada no sofá, que era muito comum antigamente, aumenta o estresse. Mas alguns laboratórios insistem e continuam fazendo. Então a gente tem que ensinar o que é mais novo e o que as pessoas continuam fazendo. Então, prolactina, ainda tem gente que usa os 40 minutos deitada, não pode fazer exercício e chegar no laboratório, tem que ir de carro, sem fazer exercício. Tá? Tem determinados exames, por exemplo, que não pode tomar banho de manhã para ir para o laboratório. Por exemplo, citológico, citologia esfoliativa, né, que é Papa Nicolau, não pode tomar banho. Raspado uretral, tem que desprezar o primeiro jato para colher o raspado, e assim vai. Tem os testes de estímulo, que o pessoal coloca um medicamento, toma um medicamento e depois colhe o exame, insulina, GH. GH está sendo muito usado hoje em dia, né, que é o hormônio do crescimento, né? E pode ser feito assim, o estímulo e depois a dosagem para ver se houve o estímulo daqueles hormônios ou não, tá? Então o teste de estímulo ainda é utilizado. Então são provas funcionais que acontecem. Existem coletas especiais como o tubo pediátrico, coletor urinário infantil, que tem que colocar na fraldinha, tanto do menino como da menina. Já aconteceu muitas vezes comigo que quando você está trocando o coletor, o menino faz xixi. Então complica. Então são coletas especiais que podem acontecer, tá? A urina, né, tem que ficar 4 horas sem urinar, o ideal. De preferência, a primeira urina da manhã, o jato médio. O que é o jato médio? Expressa o primeiro jato, um pouquinho, depois colhe o restante. Que você lava o canal da uretra e analisa o segundo jato. Porém, tem casos que a gente não respeita o tempo de coleta, que é o caso de um exame de urgência, que é um caso que o médico pede analisar o exame de urina no primeiro jato, e assim vai. Na cultura, o procedimento de rotina também é o mesmo. Expressa o primeiro jato porque tem a microbiota no canal da uretra ou microbiota normal, que vai ficar lá, que pode atrapalhar. E depois faz a realização da coleta após a antisepsia rigorosa, coloca em frasco estéreo, leva refrigerado, não pode congelar, e enviar no máximo 30 minutos para o laboratório ou põe sobre refrigeração.
É um erro aqueles exames que ficam parados nos postos de coleta, em vários lugares, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e depois o pessoal quer levar, e aí cresce contaminante que atrapalha o resultado e a melhora do paciente. Nas fezes, o parasitológico tem um preparo especial também, né? Não se deve tomar laxante, coletar em frascos fornecidos pelo laboratório ou farmácia. Em caso de amostras com vermífugo, que é o mertiolate, iodo, formol, que é um conservante, ou SAF, coletar uma amostra sem conservante e identificar a quantidade de amostras. O ideal é 3 amostras em dias alternados por mais de uma semana. E a cultura de fezes, coleta em frasco estéril. Todo o material tem que ser identificado com o nome completo do paciente, código do paciente ou o CPF, que CPF é único, o CPF não repete. Tá? Tem coletas especiais que podem acontecer, como secreções endoscervical, secreção uretral masculina, pode acontecer secreção de olho, secreção de feridas, que não pode coletar secreções nas bordas da ferida, com exceção de hanseníase, de leishmaniose e de fungos, que são coletados nas bordas. O ideal, quando é ferida, né, coletar no centro. Existem líquidos cavitários que são coletados também, mas a maioria são por médicos, tá? Existe o raspado de unha, raspado de lesão, de hanseníase, que é o da antiga lepra, né, que não usa mais o termo lepra, é a hanseníase, que também pode ser coletado, tá? E a entrega dos resultados sempre confidencial para a pessoa, o dono do quem fez o exame, ou para alguém que esteja autorizado. Eu não posso pegar um exame que não é da pessoa e passar para outra pessoa. E, gente, nós, no laboratório, nós somos um túmulo. Nós somos pessoas que não podemos passar resultados para frente. Então, tudo que acontece dentro do laboratório fica no laboratório. Como diz aquelas pessoas que são da maçonaria, não pode sair, tá? Então, é confidencial e somente passa para o médico do paciente. Ah, mas ligou um parente que é médico. Se o paciente não autorizar, não passa. Já aconteceu muito processo por teste de gravidez que as pessoas dentro do laboratório estavam falando em cidades pequenas. Dá processo. Então, confiabilidade é importante, tá? Confidencial. E aí eu estou uma apresentação até rápida, mas dá para vocês entenderem. Depois a gente vai numa aula presencial mostrar para vocês como que é esse funcionamento, vamos fazer uma visita depois técnica e um laboratório para vocês terem uma ideia da parte de coleta, tá bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário de quem está escutando essa aula. E estamos à disposição, eu e o professor João. Até logo.